Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à última live da Semana Strong. Nesta semana, a gente está junto com a International Coaching Week, que é a Semana Internacional do Coaching, que coaches profissionais do mundo inteiro estão aqui compartilhando conhecimento, fazendo sessões, ensinando, aprendendo. É uma oportunidade para a gente valorizar como o coaching tem ajudado a transformar não apenas o mundo profissional, mas também o mundo pessoal. Eu sou o Caleb, Ninja dos Pontos Fortes. Estou muito feliz em ter organizado essa semana com convidados maravilhosos. Então, se você puder, depois assiste as lives que a gente já gravou. Todas estão disponíveis aqui, tanto no YouTube quanto no LinkedIn. E para encerrar com chave de ouro, eu estou recebendo hoje Maurício Pedro. Ele é TEDx Speaker, ele é autor de livro, já foi alto executivo do Senac. Então, eu vou agora, né, te convidar, Maurício, para você se apresentar, para a gente poder conversar sobre um tema que eu adoro, liderança humanizada. Vem lá, Pedro. Caleb, primeiro, assim, super agradeço aí a oportunidade, né? Assim, sou uma pessoa que eu gosto muito, admiro bastante, e quando você me convidou, achei que seria bem oportuno aí, e me daria muita felicidade de estar aqui com você. Então, queria primeiro começar dizendo aí isso, toda a minha admiração que eu tenho aí pelo seu trabalho e, fundamentalmente, pela pessoa que você é. Isso me dá um pouco de orgulho de ter um amigo como você. Bom, você já trouxe um pouquinho aí da perspectiva aí mais profissional, né? Até o ano passado eu ainda estava na carreira executiva, mas sempre militando, né? As pessoas às vezes não gostam dessa palavra, mas sempre militando aí nessa área de liderança humanizada. Sempre foi um assunto que me chamou muito, né? E durante os últimos 15 anos, em algum momento, também ia trabalhando no paralelo aí com a questão da mentoria, do coach, né, das palestras, mas também sou casado, tenho dois filhos, né, um de 30, vai fazer 30 daqui a pouquinho, uma que está fazendo, hoje está fazendo de 28, a Tatá, e o Yuri faz 30 daqui um mês praticamente, né? Tenho dois cachorrinhos também, casado com a Goimar, que é uma escritora, e gosto de dizer que eu sou filho da Elza, né, e do Zé Pedro, né? Meu pai era pedreiro e faleceu já em 2019. Minha mãe trabalhou como doméstica, mas eu tenho muito deles. Minha mãe é uma pessoa extremamente persistente, lutadora, né, assim, que quebrou muitas barreiras, eu acho que do ponto de vista de preconceitos, né? Ela se separou do meu pai, eu tinha 10 anos, e meu pai tem uma, assim, eu vou dizer assim, o meu pai tem uma questão de curiosidade, né? Tinha uma questão de curiosidade, né? Como pedreiro, ele construía a casa, né? Dava pra ele conseguia, os dois com a quarta série, então ele construiu uma casa. Então isso dá muita dimensão de quando a gente pensa em pessoas, né? E eu sou muito filho dos dois, né? Porque meu pai era capricorniano e minha mãe é escorpiana. Eu sou escorpiano com ascendente em Capricórnio. Então esse é um pouquinho de mim também aí. Ai, muito bom, que bom apresentar, né? E a gente vê, né, como a importância, né, daqueles que estão perto da gente, da nossa família e também do que a gente passa para os nossos filhos. E acho que isso já é legal porque você já está trazendo também desses elementos, né, quando a gente for falar de liderança humanizada, né? Até antes da gente começar a falar em si da liderança humanizada, Maurício, traz para a gente aqui, né, das conversas que você tem com os líderes, né, mesmo os líderes de líderes, né, que você já teve, todas essas pessoas, né, do seu entorno, que é a maior dor que você tem visto nas lideranças atualmente? Assim, eu acho que a gente já se falou muito, né, assim, isso nos vários campos, né, da questão da crise da liderança, né, assim, de nem todo mundo quer ser líder, as pessoas que estão nesse processo, às vezes elas se sentem muito pressionadas, né, existe uma pressão, né, essa cultura da alta performance, né, eu acho que tem uma dor muito forte, assim, é como lidar com o outro. Eu acho que, fundamentalmente, a gente está sempre falando de como lidar com o outro. Porque eu gosto de brincar, às vezes é difícil eu lidar com os meus pensamentos, né? Quando você tem que lidar com os seus pensamentos, né, com a sua conduta, e lidar com o do outro é complexo. E se você é um gestor, se você tem uma, duas, três, quatro, só vai aumentando essa complexidade. Então, aspectos como dar feedback, né, como orientar, eu acho que são as principais. As pessoas nem sempre se sentem preparadas,
plenamente, e nunca estarão, né, eu diria. É, mas eu acho que tem às vezes até o receio, né, de se colocar nessa posição. Então, parte do meu papel, tanto como mentor, como coach, né, como gestor, como líder, era no sentido de entender essas pessoas, entender esses meus liderados, né, essas pessoas que trabalhavam comigo, e aí não tem nenhum recorte, e tinha pessoas mais velhas, mais jovens, com mais tempo, menos tempo, então isso eu acho que a principal dor, acho que é lidar com o outro, assim. Não que o Olha outro seja só. um problema, tá? Desculpa, não que eu seja, mas lidar com o outro não é uma coisa simples, porque lidar com a gente mesmo não é simples, né? Ah, bem colocado, né? E legal que você já está trazendo essa questão do relacionamento, né? É, ajuda também a gente agora a desmistificar um pouco o que que é a liderança humanizada, né? Será que agora essa é uma liderança fofinha, né? Então agora o chefe, agora eu não posso mais, né? Exigir, como é que é, né? Me traz aqui o conceito para a gente poder expandir nessa conversa. Eu acho que assim, primeiro, né, assim, começando pelo que não é, né, assim, eu acho que você já dá uma luz aí, assim, isso eu sou perguntado sempre, né, assim, então, mas então quer dizer que agora pode tudo, tudo é possível, é, a gente vai ser um líder conivente, né, não vai questionar, não vai orientar, não vai demitir, né, tudo é possível. Então, a primeira coisa que é importante dizer é que a liderança humanizada não se trata disso, né? Quando você tem bons acordos, né, que você tem clareza, né, assim, do que você espera do outro, que o outro consiga fazer essa leitura, é, isso ajuda bastante, né? Agora, o que eu poderia, assim, rapidamente dizer, o que que é essa minha liderança humanizada, a forma como eu aconselho, como eu entendo, ela passa fundamentalmente pelo respeito, né? De respeitar as diferenças, né? A gente está num mundo que a gente precisa olhar de forma empática no sentido de querer compreender o outro, não necessariamente se colocar no lugar do outro, mas de querer compreender. Esse é um pouco do nosso papel. Então, essa liderança humanizada, Caleb, assim, ela passa pelo respeito, ela passa por estabelecer ambientes de confiança, né? E o ambiente de confiança ele é fundamental para nós como gestores, mas para a dinâmica da equipe, né? Isso é algo que a gente nunca precisa, não pode deixar de lado, né? De pensar num ambiente saudável. A liderança humanizada vai no sentido de humanizar as relações. É até interessante, né? Quando a gente fala, pô, a gente está falando de humanizar o humano. Sim, né? Porque a gente, no sentido humano, a gente tem muitos erros. Eu sou uma pessoa Hum. que erra, que já errei. E o meu papel de humanizar é no sentido de me reconhecer, de me entender, de prestar atenção no outro, de que forma eu posso colaborar mais, né? Mas eu acho que tem esses pontos, né? Assim, eu acho que tem a questão, de novo, da responsabilidade, da confiança, de estabelecer ambientes saudáveis, de respeito, ambientes empáticos, que entenda as diferenças como pontos fortes, né? Acho que é fundamental. Eu acho que ela vai muito nessa linha, mas com certeza não é uma liderança boazinha no termo pejorativo, assim como não é malzinha, né? Eu me chamo Maurício, né? Não é nem boazinha nem malzinha. Eu, se pudesse caracterizar, você vai categorizar com apenas uma palavra, cara, acho que justiça, o equilíbrio da justiça, eu acho que é o ponto mais forte. Uau, olha que legal, né? Porque quando você traz agora o senso da justiça, né? Mostra que tem coisas que podem, coisas que não podem, né? Que tem coisas que são certas, coisas que, né, estão erradas, e que no fundo o que a gente está buscando é poder acertar mais, né? Do que errar e Sim. não a gente fazer um papel e não parecer, né? Eu gosto muito que no seu livro você traz essa coisa, né? Do líder herói, né? Personifica um pouco, né, dessa ideia, né? Como é que É, chegou para você a ideia é, do líder herói? Acho que ajuda as pessoas a entenderem melhor, né? Toda essa bacana. questão da liderança. Legal. Deixa eu fazer um ponto sobre a justiça, né? Assim, que eu acho que é uma experiência que eu vivi muito. Eu lembro que uma época eu estava fazendo terapia e, e aí a terapeuta falou assim, olha, você não quer perguntar para sua família, né? Porque ela já tá, eu estava me achando suficiente e ela, ó, espertamente, né? Assim, o papel dela falou, você não quer ampliar? O que que sua esposa pensa? O que que seu filho, né? O que que sua filha pensa? Você não acha que você poderia perguntar? Eu falei, "Puta, eu achei... E ela, eram duas ou três perguntas, né? Assim, e eu perguntei para eles, falei, acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para minha equipe essas perguntas e vou ver o que sai. E aí uma colega que trabalhava comigo, né, falou assim, não lembro exatamente como ele escreveu, mas assim, mas não sei se o Maurício é uma pessoa justa
ou Maurício, ou justiceiro, né? Assim, o gestor, ou justiceiro, ou se ele quer se parecer justo. E quando eu li aquilo, eu falei assim: eu quero parecer justo. Por que eu quero parecer justo? Porque eu quero que as pessoas que trabalhem comigo reconheçam que eu sou uma pessoa justa. E para eu ser uma pessoa justa, eu preciso parecer justo. E a justiça, assim, eu acho que, só para fechar, porque acho que não fica uma coisa muito vaga, ela tem a ver com o reconhecimento do todo. Quando a média do todo reconhece que o gestor é uma pessoa justa, equilibrada, toma posições que não privilegia um ou outro, isso para mim é justiça, né? As pessoas entenderem a partir desse ponto, porque nós como gestores, como líderes, né, a gente vai cometer ações que não vão agradar a todos. E para o outro, isso pode parecer injustiça. Mas quando você cria um espaço e desenvolve esse ambiente junto com a sua equipe, de que na média as coisas são tomadas pensando no equilíbrio, é fundamental. Em relação ao livro, esse livro, assim, é interessante, porque eu lancei ele no final do ano retrasado, né, assim, tá aí, obrigado. Caleb foi lá, depois fez no lançamento, fez um post que eu achei bem bonito. Esse livro, assim, foi lançado em 2020, final de 2024, né, isso. Ele foi um livro que ele foi construído ao longo de muitos anos. Ele não foi um livro que eu sentei, agora eu vou sentar e escrever, né? Porque às vezes a gente tem essa perspectiva. Foi um livro que eu fui construindo. Então, mais de 12, 13 anos eu tive eu falo assim, há uns 15 anos eu falei, eu quero escrever um livro. E eu quero escrever um livro sobre liderança, porque é uma área que eu atuo, uma área que eu me sinto bem, confortável em falar sobre. E aí comecei a pensar um pouco. Eu não fiquei 15 anos escrevendo. Teve algumas etapas, de eu sentar, escrever um pouco, deixar de lado. Minha esposa é escritora, teve um dos processos que eu dei para ela ler, aí ela, casal é uma questão, né, assim, porque ela trouxe um monte de apontamentos, aí eu fiquei chateado, coloquei em lugar, falando, não vou mexer mais nisso. Aí passou acho que um ano e pouco, deixa eu pegar isso, aí eu acolhi, demorei, acolhi as sugestões, as críticas e fui escrever. Então é um livro que ele é de processo. E o que me incomodava um pouco, Caleb, assim, em algum momento nesse mundo corporativo, que a gente estava falando muito do papel unicamente do líder, né? Como se ele realmente fosse a única e principal figura dentro de uma equipe, né? Como se sem ele as coisas não funcionassem. Eu lembro que vou chamar de colega, assim, não é uma pessoa que eu tenho em contato, lançou um livro, e eu confesso que eu não li, não estou aqui para julgar, assim, o conteúdo, porque eu imagino que é uma pessoa muito interessante, mas a capa do livro era exatamente essa, assim, era um executivo abrindo a camisa e ali surgindo, acho que era super líder, alguma coisa assim, né? Como se fosse o super-homem. Então, essa contextualização, né, esse momento que eu acompanhava me incomodava, me trazia ali um incômodo. E foi daí que eu tive a sacada, né, bom, eu vou associar então com essa coisa do herói. Então, parte do livro eu vou trazendo uma leitura de contraponto de que a gente não é um super-herói. A gente não sabe tudo. A gente não é onipresente, não é onisciente. A gente faz bem quando faz com o outro. Então, parte dessa questão, né, do líder além do herói, né, vem desse contraponto. E aí, rapidinho, é, quem eram os meus heróis? Porque eu tenho, né? Todos nós que fomos crianças, e todos fomos, né? É, até lembro o nome, tem uma música do Arnaldo Antunes que fala bem isso, todo mundo um dia já foi criança, né? Então é importante a gente também resgatar, inclusive resgatar a criança é uma coisa bacana. Os meus heróis eram o Batman e o Zorro. E brincando junto com os cachorros, né? Colocava lá a toalha da minha mãe, que ela ficava louca, né? Assim, sujava tudo, ficava brava, com uma capa, né? Mas esses eram os meus heróis. E aí eu acrescentei um outro mais pra frente, que não é um herói, mas é o Bruce Lee, que também era um... Mas assim, quando eu comecei a escrever o livro, me bateu uma consciência que esses heróis, eles não tinham superpoderes. Assim, o Batman não tem, o Zorro não tinha, o Bruce Lee também não, né? Até não há categoria de super-herói, mas eu gosto de chamar ele assim. O que eles tinham era inteligência, astúcia, mas fundamentalmente um senso de justiça, que eu considero. Um senso coletivo, de olhar coletivo.
isso me fascinava muito. Então, quando eu comecei a escrever o livro e me veio esse insight, né, assim, cara, liderança para mim não é colocar o líder como herói. Liderança para mim, ele vai muito além disso. Então foi esse insight que fez com que eu chegasse a organizar o livro pensando nesse contraponto, né? Mas o livro vai Uhum. falar de comunicação, vai falar de feedback, vai falar de uma série de questões ligadas ao processo de liderança, né? Olha que legal, né? Você trazer aqui, o líder não está aqui para salvar a equipe, não tá, né? Não, o líder não é o salvador da pátria, né? Não é o que vai chegar e só por causa dele que tudo mudou. Claro, liderança tem importância, mas sozinho não vai fazer, né? Andorinha aqui sozinho não vai fazer verão. O Traz para a gente, então, quando você está olhando essa questão da liderança, já que o líder ele sozinho, né, não vai ser aquele que tem todos os superpoderes, que vai salvar todo mundo, né, que né, vai ser o herói da história, já que a gente está falando sobre pontos fortes também, como é que então o líder ele pode trabalhar com os pontos fortes da sua equipe para daí você ter uma equipe forte, né? Porque o que você está Sim. trazendo, a sua construção, seu modelo de liderança humanizado é um modelo coletivo. Então, para ser coletivo, eu preciso ter outros heróis juntos comigo. Pode até ser herói, mas você não é o solo herói. Não, você, assim, vamos partindo aí do que você está trazendo, né? Assim, eu conheci os pontos fortes há algum tempo. Você entrevistou a Cintia aqui, né? Cintia é minha amiga também, sua amiga. A gente trabalhava junto no Senac, isso acho que até uns 10 anos, eu acho, viu? Não lembro mais. E ela acho que estava começando a estudar. Eu não sabia nada, né? E diria que eu sei muito pouco quando eu estou falando aí com o Ninja dos pontos fortes, não sei como é que a Cintia se coloca lá, mas também ela é uma pessoa que domina bastante. E eu fazia gestão de uma equipe grande lá, e ela, putz, né, assim, trabalhava na educação corporativa, trabalha ainda lá no Senac, né, e ela, vamos conduzir uma atividade, eu não sabia nem do que ela estava falando, tá bom, vamos. Por que eu estou falando tá bom e já já eu falo um pouquinho dessa questão? Porque para mim acolhimento, né, ele é fundamental, assim, curiosidade, como eu falei do meu pai lá, ele é muito importante, né? Então eu trouxe alguma coisa que me chamou a curiosidade, mas assim, eu fui uma pessoa que recebi muita generosidade. As pessoas são muito generosas comigo. Você, inclusive, né? O dia que eu falar, putz, tô aqui numa transição, a gente passou 3 horas comigo tomando um café aqui. Isso é de uma generosidade enorme, assim, que ela é impagável. E ela é dada sem requerer do outro uma troca, assim, não uma troca, porque a troca ela acontece naturalmente, mas eu não imagino que você tenha feito aquilo lá. Ah, não, estou fazendo, vou vir aqui porque eu não, tanto que foi uma conversa muito fluida. Então, generosidade para mim é uma coisa importante. Eu obtive muita generosidade. E aí abriu espaço para a Cintia. Então, minha relação com os pontos fortes começa esse processo com a Cintia. Agora, como gestor, como líder, eu gosto da palavra gestor também, viu, gente? Assim, eu preciso confessar, eu gosto muito da palavra gestor. Eu sei que líder é uma coisa que, líder, né? Assim, mas eu volta e meia eu falo de líder, falo de gestão, porque eu acho que é importante, né? Assim, mas o gestor tem hora que a gente entra no nível da palavra e a gente associa significados, né? Então, tem hora que a gente associa significados ao gestor de um jeito, e o líder, uma coisa mais excepcional, mas eu gosto muito dessa palavra, né? Mas como líder, né, assim, o que eu aprendi, e aprendi também contigo aí, é entender como é que esses pontos fortes, né? Como é que eles estão na equipe? Eu posso olhar para o Caleb e entender quais são os principais dele, e aí me faz ter uma dinâmica de melhor me relacionar contigo, assim como eu posso fazer com a equipe. Então, eu acho que os pontos fortes, eles vão muito na linha de entender quem é essa equipe. Porque não é que você vai assim, olha, as pessoas têm alguns, não tem outros, então eu vou trocar. Não, não se trata disso, né? Você tem uma fortaleza quando você percebe que um tem ativação, como é o meu caso, o outro tem individualização, o outro trabalha com essa questão da orquestração, da organização. Como é que isso se comporta no dia a dia? Como é que eu percebo a atuação dele? Como é que eu dou uma olhada para esses pontos fortes, né? E melhor eu aproveito daquela equipe, daquele grupo, né? E eu aproveito no sentido assim, como é que esse grupo funciona melhor? Como é que esse grupo pode performar melhor? Né? Como é que ele pode ter um desempenho que leve a resultados melhores e resultados melhores para todos, né? Eu acredito mesmo nessa
nesse equilíbrio, de novo, né? Sim, quando a gente está numa organização, a gente está ali porque a organização tem uma missão, tem um objetivo, tem suas metas, mas as pessoas também, o grupo também, ele vai se formar. Então, quanto melhor a gente aproveita entender qual esses pontos fortes, né? Assim, como é que eles podem é, é, estarem funcionando, né, ou pode funcionar melhor, eu posso organizar melhor minha equipe. Então, eu posso pegar uma pessoa que, de repente, tem individualização, se eu vou, de repente, fazer um processo de identificação de uma pessoa que eu quero trazer para o meu grupo, é uma pessoa excelente, porque ele tem essa visão mais acurada, né, de enxergar a particularidade do outro, a individualidade do outro, e como essa individualidade pode ser importante para uma equipe, né? Então, é nesse sentido que eu acho que quando a gente pensa tanto liderança humanizada, mas a gente pensa, no caso aí dos pontos fortes, né, da Gallup, né, a gente se aproveita muito em entender a dinâmica das equipes, como é que elas podem se comportar melhor em função dos seus perfis. Ah, muito bom. Por isso que é legal, né? Quando a gente traz, são dois conceitos que conversam bem juntos, né? Você pode usar ferramentais diferentes, mas no fundo, o que que a gente está falando? Um líder humanizado, ele precisa conhecer sua equipe. Aí você procura os seus instrumentos, né? Cada um vai. Tem gente que gosta mais de um teste, tem gente que não gosta de teste, quero conversar com as pessoas mais profundamente, né? Acho que, mas se você não conhece a sua equipe, como é que você vai poder tratá-los com justiça, poder tratá-los cada um com seus potenciais, entender os seus sonhos, né? E juntos, né, poderem sentir, puxa, eu pertenço, né? Eu posso contribuir aqui porque eu sou visto como uma pessoa e não visto como um número, uma coisa, né? Uma matrícula, né? Um crachá. E aqui, então, Maurício, trazendo, né, mais para frente, ainda falando sobre a questão da liderança humanizada, né, o que que você vê que muitas vezes podem ser tropeços que líderes fazem ao tentar humanizar a sua liderança, né, e que incentivo você dá para eles continuarem, né? Porque como você trouxe, né, liderança humanizada é um pouco disso, né? Também não é só agora eu faço, agora eu vou botar a capinha, né, do líder humanizado e agora eu só troquei, né? Eu era o É, líder de um jeito super errado, agora eu não sou, mas no final, né, a gente entende que é um processo, né? Porque o é, próprio construção do livro foi um processo para você. Então, traz para a gente um pouco disso, é. né? Assim, Caleb, assim, eu acredito, né, que um processo de construção de equipe, né, ele é um processo que nem sempre vai ter só altos, né? Ele nem sempre vai ter só, olha, estou fazendo o meu trabalho, as pessoas vão entender e as coisas vão dar certo, plenamente, né? Isso é um erro conceitual, né? É, porque primeiro que a gente está falando muito de comunicação, da forma como o outro entende, da forma como o outro compreende, da forma como eu emito a mensagem, né? É, isso é um cuidado enorme, né? Então, às vezes, o líder, né, assim, ele fala, não, eu tô, chego, né, que é uma coisa que eu gostava de fazer, gosto de fazer, entro, cumprimento todo mundo, procura estabelecer relações em grupos de reuniões onde você dá voz para todo mundo, né? Eu lembro, assim, de estar em reuniões com o meu grupo, né, um grupo que eu tinha acabado de assumir, que você tinha pessoas em cargos maiores e pessoas em cargos menores, né, assim, e não estamos falando de importância, falando de responsabilidade, que é um outro ponto fundamental, né, quando a gente fala de cargo, está falando de responsabilidade, por que que eu cobro uma coisa de um e cobro de outro? É uma questão de responsabilidade, a pessoa foi contratada para aquilo, ela vai receber para aquilo, né, e o outro foi contratado para uma outra coisa, então não faz sentido eu pedir, responsabilizar alguém que não tenha algo que foi acordado, né, é, e às vezes essa dinâmica de grupo hierárquico, né, fica essa coisa assim, o chefe fala, o subchefe fala, o coordenador fala, e o apoio não fala, né, assim. É como se e é interessante, porque a dinâmica ela se dá, né, nesse sentido, né, tipo: "Gente, alguém tem uma sugestão, alguma opinião numa reunião?" E você percebe que às vezes quem está em cargos menores então, um ato importante, né, é provocar que todo mundo, de alguma forma, se posicione. Mas isso não vai garantir, que tudo fique claro, que as pessoas tenham totalmente mas é um processo de construção. Então, às vezes, o que eu acho que pode, trazer uma frustração é o time, o tempo, né. Eu achar que: "Não, agora mudei a chavezinha, agora eu sou um líder humanizado, estou fazendo tudo que está na cartilha, e agora o resultado vai vir plenamente", né, assim, não tem como errar.
porque aí eu estou só me considerando. E, de novo, eu estou quase me imaginando, de novo, como uma pessoa heróica, né? Como uma pessoa que vai resolver tudo. Então, essa dinâmica é importante. E é importante entender que a gente pode, inclusive, cometer erros, mas é também importante se perceber de que erro eu estou cometendo. Eu acho que uma frustração grande, às vezes, é o outro achar assim, não, eu combinei tudo com o Caleb, o horário, pô, mas o Caleb, mesmo depois de toda a nossa conversa, ele está chegando atrasado, ele não está comprometido. Pô, então não adiantou nada a liderança humanizada? Não funciona assim, né? Mas a gente, como líder, a gente tem que estar atento que o nosso papel é o desenvolvimento, né? Mas nem sempre a gente vai conseguir, porque parte do desenvolvimento também está com o outro. E às vezes, né, você falou do bonzinho lá no início, né, assim, mas tem hora que você tem que demitir as pessoas, né? Seja porque a pessoa não se adequou, né, ela não tem o fit lá que a gente precisaria, né? Seja porque a gente contratou errado, a gente contrata errado, né? E às vezes contratei achando que era uma coisa e na prática é outra. Seja porque, inclusive, eu comuniquei errado quem eu queria contratar, né? E às vezes você precisa fazer um remanejamento, né? Assim, ou desligar ou gerar uma outra oportunidade. Mas essa frustração ela acontece muito quando a gente acha que as coisas vão funcionar como mágica, né? Como se É, a comprei o livro e resolveu, é, né? O livro vai resolver por mim, né? como se a dinâmica humana fosse muito simples. Ela não é simples, porque ela depende de muitas coisas, né? Uhum. Então, acho que essa frustração, às vezes, ela acontece nesse sentido, Caleb, assim, de não fazer com que as pessoas percebam que é um processo de desenvolvimento. Eu lembro, né, assim, ter demitido pouquíssimas pessoas por uma questão de caráter, pouquíssimas Ah, mesmo. uhum. Porque, normalmente, não é caráter, né? Não é porque a pessoa Hum. é mau caráter. Né? Assim, eu já tive situações que, cara, perdeu a confiança, não estava bom, tive que demitir, muita mentira. Esse é o, cara, assim, eu diria que assim são casos bem pequenos, né, menores, assim, não tem muito intensa. Agora, a adequação, né, a gente ter contratado errado, a pessoa ter uma competência que para aquele grupo não é a melhor, comportamento, sim, às vezes a gente tem que realinhar comportamento, mas pensando aí um pouco na sua pergunta, né, eu acho que a gente não pode ter essa ansiedade que as coisas vão mudar de uma hora para outra, assim, né? A liderança é um processo de construção de equipe, desenvolvimento de equipe, de criação de espaços, né, mais saudáveis, de aprendizagem, né? Ah, excelente. Bem, para a gente já ir fechando, então, Maurício, a conversa, né, o tempo passou rápido, que bom. Se você, imagina, né, que quem está assistindo a gente aqui é um líder e ele fala, puxa, eu gostei dessa ideia da liderança humanizada. Qual que é o primeiro passo, então, que você daria, né? Uma dica aqui, um primeiro passo para a pessoa que está buscando humanizar sua liderança fazer. Acho que o primeiro passo, sim, em qualquer circunstância, é o autoconhecimento, né? Eu me perceber, eu entender, quando eu falo entender, assim, procurar se entender, né? Eu gostava de fazer essa brincadeira, né? Acho que o instrumento, né, o da Gallup, ele é fantástico, né, porque ele te dá uma leitura muito completa e, e te dá aspectos que vão fazer com que você, olha lá, se torne melhor, né, porque você vai trabalhar com aquilo que você tem de potencialidade bacana, né, que vai te elevar, né, porque se eu ficar olhando também só para aquilo que eu não sou bom, né, depois você é o ninja dos pontos fortes aí, não vai adiantar, eu preciso olhar um pouco assim, onde eu sou bom, o que eu posso fazer melhor, e lógico, o que eu posso melhorar. Mas o autoconhecimento, o que eu ia falar agora de brincar, assim, até signo serve, né? Eu acho, assim, quando a gente lê um horóscopo, né? Assim, você vai se identificar 100%? Não vai. Eu não sou. Não, se o signo tal não me representa, né? Porque às vezes as pessoas falam algumas coisas, falam, isso mas quando a gente olha um pouco ampliado, é difícil a gente não se reconhecer 70%. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso faz com que a gente comece a se entender. Quando a gente começa a se entender, a gente começa a perceber como é que a minha conduta se dá no dia a dia, como é que o meu comportamento se dá no dia a dia, né? Assim, como é que as minhas atitudes refletem quem eu sou. Então, acho que se eu pudesse deixar
uma dica, assim, é procurar se conhecer. Porque, assim, né, Caleb, técnicas, é mais fácil, né? Como é que é dar uma técnica de feedback? Feedback é sempre um assunto muito complexo, delicado. Dá uma live só disso. São Mas eu várias, acho, aliás. fantástico. Feedback é uma coisa fantástica, que não é uma coisa tão simples, mas tecnicamente é, né? Assim, olha, pode fazer feedbacks durante o trabalho, você pode parar, fazer um feedback mais pontual, mas ele é uma técnica, você consegue estabelecer. Agora, o autoconhecimento, ele demanda muito da gente, né? Eu digo, né, assim, como é que eu quero ser respeitado, né? Então, eu preciso Uhum. respeitar o outro no mesmo sentido, né? A gente já vi situações de entrar no elevador, eu gosto dessa alegoria, né? De colegas meus estar comigo, assim, de repente entra, sei lá, uma pessoa que é da limpeza, né? Assim, a pessoa entra é desconsiderada, assim, né? Mas se entra, aí você fala assim, não, a pessoa tava lá no celular, né? Assim, tava mexendo, não percebeu. Mas por que entra uma pessoa do mesmo cargo ou superior, eu fico atento? Isso é autoconhecimento. Eu preciso me perceber nesse sentido, né? Então, eu acho que o Uhum. autoconhecimento, ele ajuda bastante. Você tem técnicas, né? Você tem outras coisas para avançar, sua comunicação, né? Assim, tem uma série de outros técnicas e aprendizados que a gente pode adquirir, né? Mas eu acho que a base de tudo é muito autoconhecimento, é autopercepção, né? E aí os pontos fortes, eles ajudam muito nesse sentido, né? Excelente. Aqui você está trazendo, né? Olha que interessante, você que está assistindo a gente, o Maurício está trazendo que quando você vai querer melhorar a sua liderança, ser mais humanizado, por mais que não seja herói, ela ainda tem que começar com você, por dentro de você. Então não é a capa, né? Não é o superpoder que vai te fazer aparecer, mas você poder se refletir, ver como, né, os seus poderes, né, estão aterrissando nos seus comportamentos, nas suas atitudes, né? Como é que o que você tem feito está impactando aqueles que estão ao seu redor, especialmente os mais próximos, que é a sua equipe, né? Então, Maurício, queria super agradecer, né, sua presença e, né, você como mentor, coach, né, imagina aqui que temos líderes assistindo e eles possam estar interessados aqui, puxa, que legal, quero conversar mais com você. Como a gente faz para te encontrar? LinkedIn, eu acho que é um caminho ótimo. Hoje, Maurício Pedro vai aparecer rápido lá, inclusive nas outras mídias sociais também, Instagram, tá todos como Maurício Pedro, não é difícil de achar, não. Caleb, assim, se me permite, tem mais um minutinho? Claro, vai lá, vai lá. Legal. Você falou uma coisa aí falou 2, 3 vezes, eu acho, né, dessa coisa do papel do líder, né? Ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Então, não é que a liderança humanizada exime a figura dessa pessoa, né? Desse ícone. Não, ele é importante, sim. E eu tenho um pequeno trecho no livro, se você me permitir ler, que eu acho que Vai lá, vai dialoga lá. muito com o que você está falando. É rapidinho, eu gosto muito, porque eu acho que ele ficou até um pouco poético no sentido, né? Humanizado. Traz Eu, aí. eu, eu coloquei assim, rapidinho, bem rapidinho mesmo. A liderança é um corpo em torno do qual a equipe orbita. Então, de novo, né? Reforçando aí o papel do líder, ele tem um papel catalisador. Gravita e é a faísca indispensável que ajuda a mover, unir e equilibrar o grupo. Nessa imagem, cada pessoa é um astro. E aí, pensando nas suas características de cada um dos seus pontos fortes. Com seu próprio sistema. Nessa imagem, cada pessoa é um astro com seu próprio sistema gravitacional, cada qual com sua complexidade, que permitem que os outros menores, né, os outros menores astros, também orbitem em seu campo de força. Uma equipe equilibrada, com um líder que brilha, sim, e permite brilhar. É o que mantém o sistema multidimensional funcionando. Ah, maravilhoso. Sempre falo, né? Não seja você uma estrela solitária, né? Seja parte de uma constelação de estrelas. Então, um Exatamente. líder que brilha, mas brilha com o brilho dos outros, é muito mais potente. Então, a É. gente fecha, né, essa nossa semana Strong com essa linda citação aqui do livro do Maurício. Fica a recomendação para vocês poderem conhecer melhor o trabalho dele, o livro também, né? Tem TED Talk. Então, procure aí pela internet, vocês vão ter bastante conteúdo. É, essa é a nossa última live. A International Coaching Week termina também aqui, ano que vem vai ter mais. Então fiquem aqui atentos. Para você que chegou agora, nós temos outras lives gravadas também. Vocês podem assistir todas as lives ou no meu canal do YouTube ou também no LinkedIn.
E também eu tenho uma landing page especial para isso, vocês vão poder assistir recortes e tudo mais, é lp.aitobots.com.br. Então, Maurício, super obrigado por encerrar comigo essa live e que a gente possa continuar gravando conversando e trocando boas ideias e que as pessoas possam, né, humanizar essas lideranças daqui para frente. Caleb, super obrigado, foi uma honra. Não tinha dimensão que eu estava fechando aí. Tomara que tenha fechado com chave de ouro, tomara que as pessoas gostem. Você faz um trabalho incrível e você é um ser humano incrível, que eu admiro muito. E muito feliz de estar aqui contigo e obrigado pela oportunidade. Obrigadão. Até mais, pessoal.